Boa noite, boa noite, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso quarto. Muito bem? Vamos lá? Pode começar? Uhum. Então vai. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ame, me conheci, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ame, me conheci, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Boa noite, fala. Boa noite. Bom estudo. Bom estudo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Papai, e a outra música? Ah, depois no final você canta. Papai, não. Depois no final você Não, vem e conta. papai. Você vem e conta. Agora. Agora? Sim. Agora? Agora não. Daqui Vai, a pouquinho. Papai. Qual você vai querer cantar? A criança em asa. Não! Papai, é de Jesus. É Depois, de Jesus, papai. Depois. Vai lá na mamãe. Vai lá, mamãe. Papai vai começar. Beijo. Obrigado. Fecha a porta. Começamos bem. Boa noite. Bem-vindo. Que bom que você já chegou. Dona Miriam. Tanta gente. Tabita no Rio. Wellington. Que bom, que coisa boa. Vai cantar outra no final. No final, vai cantar outra. Dona Joana. Gente, coisa boa. Eva. Opa, que bom. Podemos estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. O objetivo nessa quarta-feira, como toda a nossa quarta-feira, é a gente parar e pegar a palavra de Deus e meditar nesta palavra que é viva e é eficaz, né? É a palavra de Deus que faz toda a diferença. É a palavra de Deus e é nela que a nossa fé está embasada e solidificada. Se você conhece algum amigo, pode ir chamando, vai chamando. Enquanto isso, a gente se prepara para lá. Abra sua Bíblia e você vai convocando, vai chamando. A Alice já começou a cantar aqui hoje, né? E está lá querendo cantar mais, mas nós queremos estudar a palavra de Deus e ver o que Deus quer falar ao seu e ao meu coração nesta noite. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero convidar você para orar, para a gente pedir para o Senhor estar cuidando, dirigindo e sustentando as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê direcionamento nesse tempo que se chama hoje. Todos nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? Ninguém está entendendo direito essa pandemia, essa viraiada para lá e para cá, e a gente está querendo achar soluções. E aí a palavra de Deus é boa e ela nos edifica e nos fortalece. Por isso que nós estamos aqui toda quarta-feira para a gente estudar esta carta de Paulo, que é a carta da alegria.
A carta aos Filipenses ela é escrita, você sabe, num momento de tristeza. Paulo também estava, de uma certa forma, em quarentena, porque ele estava preso por causa de Jesus, preso por causa do Evangelho de Jesus. E ele escreve essa carta à igreja que está na cidade de Filipos, e escreve falando da alegria, da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, da certeza de que nada foge ao controle do Senhor, que a igreja não precisa esmorecer, pelo contrário, todas as coisas de fato cooperam e ele vai para o bem daqueles que amam a Deus, e de fato ele vai demonstrar isso na sua própria vida. O nosso propósito então, nesses dias é meditar na palavra de Deus. Você que já está entrando, você que está aqui, você está convidando outras pessoas para fazer parte desse momento, nós queremos pedir que você faça isso rápido. Já vai abrir na Bíblia, o que é importante é a gente meditar na porção. E hoje nós temos um texto maravilhoso para meditar na verdade e pedir que o Senhor tome conta do nosso coração e encha o nosso coração da sua doce presença. Que bom que você está aqui, tem tantas lives boas acontecendo agora à noite e você está aqui conosco. Que bom, que privilégio, viu? Que privilégio. Nós estamos falando aqui de Colombo. Colombo fica aqui grudada a Curitiba. Nós estamos aqui, de uma maneira ou de outra, querendo que os irmãos daqui de Curitiba também participem, que os irmãos daqui de Colombo sejam alimentados na palavra, e é uma oportunidade de a gente estar espalhando isso, já que nós não estamos podendo nos reunir fisicamente, né? Então é o momento de a gente estar compartilhando a palavra. Ore aqui por Colombo e ore por nós. Muito bem, feche seus olhos mais um pouquinho. Prepare o seu coração para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu e você, nós aqui ligados. Já temos vários irmãos aqui conosco. Eu espero que você não passeie, não vá para lá, para cá, mas que você consiga ficar conosco aqui um bom tempo e que Deus enche o seu coração, né? E se você quiser ir compartilhando o vídeo, vai compartilhando, porque vai espalhando, outras pessoas vão assistindo e assim por diante, né? A gente fica impressionado com a capacidade que esse meio nos dá. O vídeo passado, de quarta-feira passada, tiveram mais de 380 pessoas que depois assistiram de uma maneira ou de outra o vídeo, quer dizer, depois que isso fica no ar e fica ecoando, então vai compartilhando e vai abençoando outras vidas, se Deus cuidar, tá bem? Vamos orar? Feche os seus olhos e oremos. Pai Santo, Pai de graça e de bondade, Tu que és Deus grandão, Tu que és poderoso, Tu que és acima de todas as coisas, que nada furta o Teu controle. Ó Deus, é nessa confiança que nós elevamos o nosso pensamento a Ti nesta noite e pedimos que o Senhor encha o nosso coração da Tua presença, encha o nosso coração da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor. Visita cada um, Pai, que já está sintonizado aqui conosco nessa Face, nessa live. Visita cada um que vai abrir tempos depois, mas vai falando conosco pelo poder da Tua divina palavra. Fala conosco por misericórdia. Visita, Senhor, aqueles que estão passando lutas, enfermidades, angústias, incertezas. Visita com a Tua presença, com a Tua doce graça. Nós queremos clamar e clamamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Abra sua Bíblia aí, está aberta? Muito bem. Dona Rita, em Araguari, bem-vindo. Dona Miriam no Rio, que bom. Jéssica, aniversariante da semana, bem-vindo. Dorca, prima querida, Brasília, Cláudio, opa, joia. Débora, oh, que maravilha, quanta coisa boa. Coisa boa, Capitão Poço, gente de Capitão Poço, Joana lá de Capitão Poço, que coisa linda, coisa boa. Quinta-feira a gente vai entrevistar o pastor aqui na live, que vai às 10 horas, pelo Instagram. Vamos fazer um link com o pessoal de Capitão Poço, que bom, que bom, que bom. Débora, que benção, benção, bem-vindos todos vocês. Oi, Primona Zilda, bem-vinda. Dona Durvalina, que bom. Aqui conosco, gente muito bom, gente de tudo quanto é lado aqui, a gente vai podendo proclamar o Evangelho de Jesus. Márcia, lá, como é que tá Dom Otto? Abençoa, que bom, que bom, que bom, que bom. Muito bem, querido. Lutas não faltam, lutas não são poucas. Boa noite a todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que bom, também, Dona Durvalina, bem-vinda, que bom ver vocês todos aqui e a gente poder abrir a palavra de Deus e poder compartilhar da graça bendita que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, o texto que nós temos a meditar nesta noite
começa aqui no final do capítulo 1, quero só trazer a memória, porque no final do capítulo 1, nós terminamos na quarta-feira passada, nós lemos no versículo 29 e 30. Está com a sua Bíblia aberta? Abra aí, porque é isso que faz diferença. Né? A diferença aqui é você abrir a Bíblia. E se você tiver alguma pergunta, é só você digitar aí, a gente vai vendo e falando. Nossa, Jéssica, lá de Belém, filho do pastor Joel, que beleza, que bom. Prima Rosângela, nossa, coisa boa, gente entrando. Vai chamando outros, queridos, vai chamando outros. Quem sabe vai ser um tempo bom depois para nós orarmos juntos aqui, de norte a sul, de leste a oeste, para a honra e glória do Senhor. Boa noite, Ângela. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 29 e 30, nós terminamos quarta-feira passada falando o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está pegando o exemplo dele, dizendo que ele está lutando pelo Evangelho, que ele está lutando pela causa de Deus, que ele não para, que ele insiste, e ele está dizendo: vocês estão vendo o meu modelo, então insistam, continue comigo. Mas mais do que isso, foi nos dada a graça não só de sermos salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, mas também foi nos dada a graça de passar por dores, por lutas, com alegria no Espírito do Senhor. Né? Então foi nos dado uma graça. Nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça, e pela graça vamos entrar no reino celestial. É a graça de Deus, é a graça que nos conduz. Eu escrevi nesse meu livro, Deus Ainda Usa Burros, que eu acho que essa semana começará a ser vendida pela Amazon. Eu escrevi um capítulo falando de uma missionária que a gente chama ela de Menina Cristina. A Menina Cristina, ela estava em Portugal pregando o Evangelho há muitos anos atrás pela OM, Operação Mobilização, e eles foram com uma equipe para uma cidade do interior lá de Portugal, e eles foram para a praça pregar o Evangelho. Então, quando eles começaram a pregar o Evangelho, ela pegou o violão dela, foi lá, subiu num lugar mais alto, um paulão, jogar tomate, começaram a jogar ovo. Opa, voltei. Estão me ouvindo? Ok. Muito bem. E ela estava tocando e começaram então um ataque. Começaram a jogar ovos, começaram a jogar tomate, foi um negócio horrível, começaram a ofender, e as pessoas estavam aflitas, e o grupo com medo. E aí ela estava tocando louvor, e quanto mais ela cantava e tocava, mais as pessoas estavam jogando coisas. E aí ela chamou o rapaz que iria dar uma palavra e falou: vem pregar a tua vez. O rapaz falou assim: eu não vou pregar. E ela pegou e falou assim: você, como não vem pregar? Você é um frouxo. E aí não foi pregar, ela continuou lá tocando, e continuaram a jogar. Quando não tinha mais tomate, não tinha ovo, não tinha mais nada para jogar, o pessoal desceu e eles começaram a bater nos missionários. E ela ficava orando lá de onde ela estava, pedindo: Senhor, não deixe o nosso povo reagir, não deixe o nosso povo mal com mal. E disse que tinha um missionário grandão, altão, e ela ficou pensando que ele não resista, porque se ele resolver brigar, ele vai ser uma coisa horrorosa, enfim. Só que quando ela começou a descer, ela foi descendo o palanque para ficar perto do cara, para dar um apoio moral, ela levou um tapa na cara. Foi uma situação horrorosa. Saíram dali feridos, machucados, tristes, porque eles haviam sofrido e apanhado muito por causa do Evangelho. Foram para casa e ficaram pensando: por que Deus permitiu que a gente sofresse, apanhasse, passasse essa vergonha toda? Por quê? E ficaram ali conversando e discutindo. Até que alguém falou assim: olha, nós temos que voltar lá. Voltar na mesma praça? De novo? Vamos voltar lá e continuar pregando. Até que resolveram fazer isso. No dia seguinte voltaram à praça. Foram meio assim desconfiados, com medo da reação do povo, como é que seria. Enquanto eles estavam lá de novo na praça, começou a chegar alguns outros da cidade e começaram a pedir perdão para eles por tudo que tinha acontecido. E com vergonha: o que aconteceu? Por que os nossos patrícios trataram vocês tão mal? O que vocês estavam falando que eles ficaram tão ofendidos? E aí eles começaram então a falar de Jesus novamente. Eles começaram a dar de novo
testemunho. Nós estávamos falando sobre isso, cantávamos adorando a Deus, louvávamos ao Senhor Jesus. E à medida que eles foram conversando com aquelas pessoas que vieram solícitas, 3 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. 3 pessoas convidaram a Jesus para entregar o seu coração, a sua alma para o Senhor. A menina Cristina falou para mim que, pastor, eu fiquei numa alegria tão grande, mas tão grande, porque aqui em Portugal é tão difícil alguém se converter, alguém entregar a sua vida para Jesus, que eu estou disposto a olha que coisa, eu levo uma surra, 3 pessoas aceitam Jesus. O senhor já imaginou? Se eu levar 10 surras, se eu apanhar 10 vezes, serão 30 pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus. Por 30 pessoas eu estou disposto a sofrer. Olha, eu acho que essa missionária está lá em Portugal até hoje. Ela, naqueles dias, ela vivenciou isso aqui. Foi nos dada a graça de padecer por Cristo e não apenas de sofrer. O nosso sofrimento em Cristo Jesus, com o Espírito e a alma de Cristo Jesus, isso faz toda a diferença. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele continua dizendo, olha o capítulo 2, está com a sua Bíblia aberta, abre aí, procura aí. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O mesmo. Essa é a convocação. Se ele pode falar alguma coisa, se ele pode exortar, se ele pode consolar em amor, se ele pode falar qualquer coisa, se ele nessa demonstração de que há ligações profundas entre ele e a igreja de Filipos, ele está dizendo, olha, completai a minha alegria. Já está bom demais, mas olha, completai a minha alegria, de maneira que vocês sejais unidos nesse amor. Lembra que nós já no capítulo 1, Paulo orou pela igreja para que o amor, versículo 9 do capítulo 1, faça oração de que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E aqui ele diz a mesma coisa, para que tenhais o mesmo amor. Aqui me dá a ideia de que não só eu aumento o meu amor em Cristo, por Cristo, não só eu com Cristo, não só a minha ligação individual, a minha devoção, o meu quarto, o meu momento, não só eu, mas que esse meu amor e o teu amor na sua individualidade, na realidade nós possamos ter essa mesma paridade, isto é, nós possamos ter o mesmo amor. O mesmo amor. Essa é a coisa graciosa da igreja. A igreja, ela é o lugar onde o corpo de Cristo se manifesta. Eu ouço muitas pessoas falando aí de uma maneira assim, porque a igreja, não, porque a igreja sou eu. Eu não sei se essa é uma boa verdade. Eu não sou a igreja, só eu. Entende? Eu sou a igreja enquanto nós. Nós somos a igreja. Não é? É o nós. E aqui Paulo está dizendo assim, que nós tenhamos o mesmo amor, que vós tenhais o mesmo amor. Em outras palavras, nós estamos na igreja para a gente ir crescendo junto. Não é para haver disparidade. É verdade que na igreja você vai pensar assim, pastor, mas na igreja tem pessoas que são mais amorosas, mais espirituais, mais achegadas a Deus, e outras são ainda pequenos. É verdade que a Bíblia fala de bebês, de jovens e de maduros. É verdade, mas o propósito é que não haja isso, mas o propósito é que nós estejamos fincados e linkados no mesmo amor. Não é? É o amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha, grafem aí na sua Bíblia essa palavra sentimento.
tendo o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Ah, gente, vamos, todo mundo está revoltado agora. Ou então, vamos estar todo mundo alegres agora. Ou então, vamos estar todo mundo com vigor agora. Vamos, não é essa questão. Que sentimento é esse que Paulo quer que nós tenhamos? Daqui a pouquinho, grave isso. E daqui a pouquinho Paulo desdobra isso de uma maneira muito especial. Olha o versículo 3, para a gente cuidar da igreja. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou glória inútil. Vanglória. Vanglória é quando você acha que você é melhor que o outro. Que você pode ser melhor do que o outro. Né? Quando você acha que a sua igreja é melhor do que a do outro. Quando você acha que, sei lá, que você sabe mais do que o outro. Né? E se você pensa que sabe mais do que o outro e compete com o outro e faz isso por partidarismo, o amor está fora. Né? O amor está fora. A ênfase aqui não é nunca na separação. A ênfase é sempre na comunhão, lutando pela verdade do Evangelho. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. Faça por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uau! Nossa! Nossa, como nós precisamos trazer na pele, na verdade, o que está aqui. O que está aqui. Nós não teríamos problemas familiares se nós considerássemos o outro superior a mim. Né? Se eu considero a minha esposa superior a mim e ela me considera superior a ela, o que nós temos? Humildade, amor, graça, a paz. Olha o que a palavra de Deus vai dizendo. A gente deve lutar mesmo para estar junto. E a gente só luta à medida, gravem aquilo que eu falei agora há pouco, vocês têm o mesmo sentimento. Porque olha o que Paulo vai fazer aqui a partir do versículo 5. Não, versículo 4 ele ainda diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo em que tem pessoas que estão perdendo seus empregos, nesse tempo em que tem gente que com dificuldades na área de saúde, não tem quem os leve, nesse tempo em que você só pode ficar doente se ficar doente de coronavírus. Né? Se você tiver outro tipo de doença, cuidado, porque não pode mais, nem morrer a gente pode, se de outra coisa qualquer, tem que ser. E só dá para ser atendido. Você pode ter plano de saúde, que não adianta nada, você só vai, todas as consultas, tem gente precisando de consolo, conforto. Não é? Hein? Perto da gente. E aí Paulo escreve isso: cada um tem em vista não o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É um conhecimento, um encontro com o todo. É a gente poder estar juntos com o outro, levar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. E aí no versículo 5, meu querido irmão, olha o que Paulo fala para aquela boa igreja. Aquela igreja que é uma igreja missionária, parceira de Paulo. Uma igreja que está vivendo o Evangelho, que não mede esforços para caminhar juntos. Uma igreja que quer viver o Evangelho de uma maneira plena, completa, total. Né? Ele ainda pede uma coisa mais profunda ainda. Então você que está parado aqui nessa live, está nos ouvindo, eu sei que Deus já tem trabalhado no seu coração, Deus já tem te ensinado tantas coisas. Mas olha o que Paulo fala. É verdade que esse é um texto muito conhecido. Você já deve ter lido ele muitas vezes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Notaram a ligação lá atrás? Ele diz: tendo o mesmo sentimento, versículo 2. E aqui ele diz: que sentimento é esse? O que é que nós devemos estar enchendo a nossa mente? O que é que deve estar enchendo o nosso coração?
O que é que deve estar o nosso pensamento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isto é, pensa em Cristo. Pensa em Cristo. O que é que Cristo pensou? Meu pensamento. O que é que Cristo sentiu? O que é que Cristo sente? O que é que deve nortear a minha existência? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é que foi? E aí Paulo vai descrever o preço do Evangelho. Em alguns estudos atrás, a gente mencionou o texto que dizia: vivei de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho tem um preço. O Evangelho tem preço. É de graça porque eu não posso pagar. E eu devo viver de modo digno do Evangelho. Eu não posso ser indigno dele. Eu não posso... o Evangelho é aqui e eu não posso viver aqui. Eu não posso ser medíocre nisso. Eu tenho que viver de maneira que eu dignifique aquilo, o preço da salvação que Cristo pagou por nós. E aí, aqui, Paulo esmiuça esse Evangelho e esse preço e esse sentimento. Veja o versículo 6. Cristo em graça, Cristo em glória, Cristo na sua forma divina, diz o texto, pois ele existindo juntamente com, em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pensa bem, ele na sua glória, ele olha para a sua criação, ele olha para você e para mim, e ele resolve, se eu posso usar a palavra, tirar a sua comodidade, ele resolve mexer, ele resolve se mover, ele resolve, diz o texto, ele resolve se esvaziar. Os teólogos chamam de kenosis. Ele se esvazia. Por quê? Que sentimento foi esse que move o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a dar-se a si mesmo, a não medir esforços? Nós vivemos hoje numa sociedade em que nós queremos receber, nós queremos ser bem cuidado, bem tratado. Nós vivemos numa sociedade em que o princípio básico é levar vantagem, eu estar bem, não importa os outros, em tempo de escassez, meu pirão primeiro. Nós vivemos uma sociedade, e uma sociedade que egoísta. Pensa em si primeiro. O que é que Jesus vai fazer? Ele vai olhar e vai se esvaziar para poder nos alcançar. Ele estava tão longe, mas para ele nos alcançar, ele se esvazia. Ele desce da sua glória. Diz Paulo aqui no versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Mais bem-aventurado é dar do que... Estamos com um probleminha de sinal, não sei se você está me ouvindo bem. Eu vou achar um local aqui melhor, que esteja mais perto aqui da minha internet. E eu espero que você veja, e veja bem. Quando ele resolve se esvaziar, sair do seu lugar, e ele resolve se esvaziar, e assumindo forma de servo, diz o texto, ele sai do seu lugar, ele deixa a sua glória, ele deixa o seu lugar, ele deixa a sua glória, ele deixa o seu momento, ele deixa, diz o texto aqui de Filipenses, olha comigo, antes a si mesmo se esvazia,
para alcançar você e a mim, para te alcançar, para me alcançar, para descer ao nosso nível. Diz mais um texto, não só descer ao nível, ele vai ao pior dos níveis. Diz o texto, ele assume a forma de servo. Ele assume a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Toda essa história verdadeira do Cristo que se encarna, todo o processo divino da vinda do Deus eterno, é um processo de esvaziamento. Todo esse processo de o anjo que anuncia a Maria, do Espírito que vem sobre Maria, da concepção, do gerar, 9 meses no ventre, de ser bebê, de ser carregado, protegido, mimados, de aprender, correr para cá, correr para lá como criança. Todo esse processo de esvaziamento para te alcançar, para me alcançar. Ele não mediu esforços para vir e sentir a mesma coisa que nós sentimos. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas. Notem, ele em glória, ele se esvazia. Esse é o sentimento, e isso é que move Jesus. Ele vem ao meu encontro, ele vem ao meu encontro. Às vezes nós usamos essa expressão, que ele vem ao nosso encontro quando a gente está passando dificuldade, então ele vem aqui para nos socorrer. Mas mais do que isso, é muito mais, meu irmão. É esse sentimento que houve em Cristo Jesus que nós não podemos perder, que nós não podemos perder. Pelo contrário, nós precisamos cultivar. Esse é o convite dessa noite. É cultivar através da memória, da palavra, da lembrança do Espírito que atua em nós, da certeza de que aquele que fez isso, fez e continua fazendo. O que mais diz o texto? Que coisa tremenda diz o texto. Aqui, ó. Tornando semelhante ao homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. Não bastou ele já ter nascido e ser num período tão difícil. Provavelmente você não ia querer morar naquele período. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha motocicleta, bicicleta, carro, não tinha avião, não tinha internet, não tinha. Jesus, de repente, podia falar, ele podia ter escolhido ter vindo agora. Talvez você escolhesse. Aí você pensa, vou voltar lá. Não vou voltar lá. Mas Jesus quis voltar naquela época. Ele podia ter vindo em qualquer época, mas ele foi naquela época. Ele se esvaziou, assumiu por amor, por sentimento. Mas não bastou isso. Não bastou isso. Não bastou. Diz o texto que ele, já sendo homem, ele se humilhou como homem, mais do que o esvaziamento da divindade para a humanidade. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Não porque ele merecia a morte, não porque nele houvera algum pecado, algum erro, algum deslize, alguma pimentinha, alguma cilada. Não que ele não fosse tentado, não que ele não fosse acusado, não que ele não colocasse casca de banana para ele escorregar. Quantas vezes os homens, os fariseus, os escribas, vinham sempre tentando tentar. Não era só o diabo. Aí você pensa na tentação, nos 40 dias no deserto, quando ele está lá com fome, na quarentena, vem o diabo e oferece para ele pão, oferece para ele não a cruz, oferece para ele o reconhecimento. Foi tentado em todas as coisas, diz a palavra. Ele sabe o que você passa e ele sabe o que eu passo. Bendito Jesus, bendito Senhor, que sendo Deus, por amor, que sentimento é esse?
Que sentimento é esse, irmão? Às vezes nós trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa. O Evangelho é tão sublime e a gente diminui na nossa vida. Na nossa vida. Sim, diz a palavra que ele foi até a morte, e a pior das mortes, a morte de cruz, a morte da exposição, a morte da vergonha, a morte demorada, a morte sangrada, a morte cuspida, a morte da exposição. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. A resposta solitária foi: não é possível, meu filho. Foi exatamente para isso que você veio e desceu. Seja feita a tua vontade. Olha o que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. O nível de comparação, meu irmão, não é com o pastor A, B, C ou D. O nível de comparação não é o missionário A, B, C ou D. O nível de comparação não é o membro tal, X, B, C da igreja. O nível de comparação é Jesus. Ah, porque todo mundo pensa assim, todo mundo faz isso, todo mundo sente disso, todo mundo pensa que todo mundo é todo mundo. A questão é o que Jesus sentiu. O que Jesus pensou. Esse é o meu alvo, esse é o teu alvo. Dia após dia, ponto após ponto. Que bom para você e para mim, que quando Jesus convida quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia a dia siga-me. Então o que nós temos é caminhar na pegada, na pisada de Jesus. O que nós temos, o que nos resta é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o alvo, esse é o propósito, esse é o objetivo. Esse tem que ser o seu e o meu querer. Se você ama a Jesus. Que coisa maravilhosa é que Paulo aqui no versículo 9, veja que eu estou lendo, eu estou lendo Filipenses, versículo a versículo. Não é? Nada mais. No versículo 9, começa a vir a virada da mesa. Diz o texto, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho se dobre diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Que faz com que o Senhor, em toda a sua glória, desça, esvazie-se e venha se identificar profundamente comigo e contigo. E venha se identificar profundamente com a minha dor, com a minha miséria, com a minha angústia, com o meu sofrer. Que sentimento que moveu o Filho, o Criador, o Verbo. Não é à toa que João vai escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é à toa que Paulo então orou para que a igreja de Filipos, o amor dele aumentasse mais e mais. O que significa dizer que esse amor, isto é, que cada crente, que cada servo, que cada um de nós, que a gente vá crescendo em Cristo
crescendo em ser semelhante a Ele, crescendo em ser de fato cristãos. E o que é ser cristão? Sentir o que Jesus sentia, ser movido por aquilo que Jesus moveu. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus irmãos. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que nós temos que cultivar, que temos que desenvolver, que temos que trazer à memória e deixar que ele absorva, entre, insista, tome o seu e meu coração. Não é à toa que Paulo vai escrever aos Coríntios: sem amor, nada. Não é? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada. Ainda que eu tenha tamanho dom, tamanho poder de profetizar, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ainda que isso, aquilo outro, se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Qual é o modelo? Jesus. O que é que nós precisamos? Buscar a Jesus, conhecer a Jesus, ler a palavra, meditar na palavra, para descobrir como Jesus fez, o que Jesus fez, e a gente levar cativo o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso ser, os nossos instintos. Não é à toa que Paulo escreve dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha que coisa impressionante. Deus, Cristo Jesus, em sua glória, se esvazia, se identifica conosco e vai onde nós não fomos, na cruz, para que nós possamos nele fazer morrer a nossa natureza terrena. A natureza dele é divina, a minha natureza é terrena. Eu sou escravo do pecado, ele é escravo do amor. O que nos faz caminhar para lá cada vez mais? O apóstolo Paulo vai dizer: fazei morrer a vossa natureza terrena. Em outras palavras, se aproxime da natureza divina, do mesmo sentimento, do mesmo desejo de Jesus. Como pode, então, alguém que se diz salvo, crente em Jesus, ainda pensar na possibilidade de viver em pecado? Como pode alguém que foi lavado, comprado pelo sangue, o Evangelho, que é o poder de Deus, que provou da graça, como é possível alguém ficar: eu vou pecar aqui hoje, porque depois eu peço perdão, porque todo mundo peca, né? Então como é que pode alguém querer viver uma vida medíocre, quando o convite é para que você deixe a sua natureza terrena e cresça em direção à natureza divina? Entre a nossa natureza terrena e a natureza divina tem a cruz. Tem a cruz. Deus o exaltou soberanamente. Deu-lhe o nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo o joelho. Que eu posso fazer? Dobrar meu joelho. Que mais eu posso fazer? Espalhar as boas novas, para que todos dobrem os seus joelhos e viva e glorifique o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Meu querido, leia de novo, rumine, pegue esse texto, aplique esse texto nas coisas cotidianas da nossa vida. Aplique esse texto na hora que você estiver sendo maltratado. Aplique esse texto quando você estiver sendo humilhado. Quando você estiver sendo desprezado, esquecido. Aplique esse texto nos momentos quando você estiver também sendo exaltado, quando você estiver em alegria, quando você puder ajudar outro. Aplique esse texto. Porque esse texto não é um texto teológico apenas. Esse texto é um texto para você colocar na prática da sua vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é desenvolver a salvação. Isso a gente fala quarta-feira que vem. Isso a gente continua na quarta-feira que vem, estudando um pouco mais da carta de Paulo aos Filipenses. Sabe, que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor não permita que você viva uma vida medíocre. Sabe, eu não quero ofender ninguém. Medíocre é aquela vida mediana, né? Sabe que negócio? Está na média. Todo mundo é assim, eu vou assim vivendo uma vida cristã, mais ou menos. Está tudo muito confuso hoje em dia, não é? Tem cada pastor esquisito, tem cada gente falando cada coisa que não é daqui, da palavra. Tem tanta gente falando tanta coisa, então a gente vai pensando que parece que não vale a pena. E a gente tem a tendência de se brincar abaixo da média. Aí já não é nem medíocre, é abaixo. Não, mas não permita isso. Não permita. Prossiga para o alvo, para Cristo. Eu gosto daquele texto: 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Algumas pessoas aplicam esse texto apenas para como se fosse uma proteção. Deus te protege, nada te acontece. Mas aqui eu gosto mais desse texto quando eu leio a partir do momento: se 1000 cai de um lado, 10.000 do outro. Se tem gente desanimando, desistindo, se tem gente na mediocridade, não seja assim conosco. Esse é o apelo de Paulo para nós nessa noite. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu queria convidar você a orar. Eu queria convidar você a viver na presença do Senhor Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida e vamos pedir: Senhor, queremos ser como Jesus. Amém? Pai, obrigado pelos nossos irmãos agora. E obrigado, Pai, porque no meio dessa luta toda, internet travando, nós podemos caminhar até agora. Obrigado por aqueles que estão conosco e por aqueles que vão passar por aqui. Quero pedir que o Senhor encha o seu coração de tua doce presença. Que a presença gloriosa de Jesus, aquele que veio para nos alcançar, mas que agora está em glória e que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século, aquele que anda conosco, aquele que não dorme, aquele que está presente. Ó Deus bendito, louvado seja teu santo nome. Derrama tua graça sobre cada um dos meus irmãos que agora fazemos essa rede, clamando uns pelos outros, para que o Senhor reine sobre nós, sobre a nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Fica, ó Deus, conosco, em nome de Jesus. Assim clamamos. Amém. Amém.
Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Tanta gente boa aqui conosco, tanta gente maravilhosa. A gente quer louvar. De Holanda, lá de Pará, Eva, Cris. Oi, Cris, Felipe, Cláudia. Que bênção, coisa boa, viu? Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Ângela, tá devendo pudim, viu? Que Deus te abençoe, te fortaleça, que a gente cresça cada vez mais. Eu quero que você vá gravando isso. Toda quarta-feira, a gente está aqui no Facebook nesse horário, de 7h30 até 8h40, mais ou menos, é o tempo que a gente está aqui. A gente vai conversando e orando e compartilhando, não é? A gente quer ter esse tempo. Toda quarta-feira estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Mas na terça-feira e na quinta-feira a gente faz uma live no Instagram, não no Face, mas no Instagram, porque a gente faz entrevista com alguns missionários espalhados e eu não sei como fazer isso aqui no Face. Então a gente faz isso no Instagram e a gente vai conversando com missionários para lá e para cá, para a gente compartilhar. Então você também é nosso convidado. Então terça, quarta e quinta a gente tem um convite para a gente estar louvando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome, tá bom? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Você quer falar o quê, minha filha? Quer dar um abraço para todo mundo? Ou você vai cantar mais um cântico? O que você vai cantar? Vai fazer o quê? Por dentro e fora. Ah, então tá. Então canta, vamos. Olha, gente, a Alice quer cantar um cântico aqui e eu espero que você esteja cheia dessa mesma alegria e cante com ela, tá bom? Vamos lá? Então vamos. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aleluia! Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Amém? Amém. Você quer orar também? Quer orar? Então ora. Senhor Deus, obrigado Deus, por esse alimento que a gente está aqui. Obrigado que a gente está em casa. Obrigado que a gente não está indo na rua. Obrigado que a gente está aqui com nossos pais e a gente que não pegou o vírus. A gente tem que ficar em casa todo dia. Quando esse vírus passar, a gente pode ir na rua, no shopping. E também no parquinho, na praia. E um monte de coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Gente, boa noite. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você esteja em paz nesses tempos difíceis, mas com alegria no Senhor Jesus. A carta de Filipenses marca isso, alegria no Senhor. Não é? Porque temos o Senhor Jesus que veio, que não se negou, que buscou e que nos salvou. Ele é muito mais e merece mais. Tende em vós o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Deus abençoe rica e abundantemente. Um beijo. Se você sentiu a bênção de Deus, você pode espalhar essa mensagem. Alguém me perguntou, nós estamos deixando essa mesma mensagem, todos os estudos estão também no YouTube. Então você pode ver aqui no Facebook, mas também você pode ir lá no YouTube, na nossa página lá, e você pode... Peraí, filhinha, peraí, meu amor, peraí. E você pode também assistir por lá e divulgar, tá bem? Dá um like lá, como o pessoal diz, assina lá e assim por diante. Uma boa noite, que Deus te abençoe. Paulo, primão, Deus te abençoe aí em Pirinópolis. Um beijo no coração. E boa noite. Prima, Esther, Deus te abençoe, que a palavra de Deus enche o coração de vocês de muita paz, de muita graça e de muita vida. Deus abençoe. Não perca e não deixe o Senhor Jesus por nada. Paz, Deus te abençoe. Beijo. Papai. Ui, amor.